ele conseguiu entender a vontade de Deus. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus e tentar entender o que Deus realmente queria para ele. Mas nessa mesma história eu consigo aprender que o diálogo de Deus com seus filhos, que o diálogo de Deus com a humanidade, muitas vezes, assim como Jesus falava em parábolas, muitas vezes nós, naquele momento, não estamos entendendo. Muitas vezes até mesmo achamos que estamos entendendo, estamos cumprindo a vontade de Deus, mas ela ainda não foi revelada por inteiro. E nós, muitas vezes, nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia Sagrada diz que Abraão, o pai da fé, ele não agiu por emoção, ele não agiu por impulso, mas ele agiu por fé. Porque anterior a este fato, Abraão já tinha agido por emoções, Abraão já tinha agido por impulsos, Abraão já tinha escutado pessoas que não tinham o que acrescentar na sua vida. Abraão havia mentido, fugido, se escondido. A história de Abraão até este momento de um encontro com Deus tinha sido muitas vezes altos e baixos, turbulentos. Mas Abraão tinha uma característica que Deus sabia que podia contar com Abraão, que era a fé. Abraão sai do meio da tua parentela e ele saiu sem saber para onde ele ia. Ele simplesmente obedeceu a Deus por fé. A Bíblia Sagrada diz que sem Deus é impossível agradar a Deus. As atitudes de Abraão, toda vez que ele se movia por fé, ele simplesmente estava agradando a Deus. Toda vez que Deus falar conosco, toda vez que Deus nos instruir para algo, e nós, sem entendermos, sem sabermos, sem percebermos, mas nós nos movermos e tomarmos atitude simplesmente por fé, tenha a certeza e a convicção que você está agradando o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a nossa atitude de fé, toda a nossa obediência por fé, o resultado dela é agradar o coração de Deus. E o resultado de um coração agradável, o resultado de um coração que foi agradado, o de Deus, o resultado que sai do coração de Deus para as nossas vidas, são as bem-aventuranças sobre as nossas vidas. Toda vez que nós agradamos a Deus pela nossa fé, nós vamos ser recompensados de algo que provém também do coração de Deus para mover e modificar as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Deus começa falando com Abraão. Provou Deus a Abraão. A Bíblia está dizendo: provou Deus a Abraão. Deus olha para Abraão, Deus olha para você, e Ele está dizendo, sabe o que? Se você quiser ser aprovado, se você quiser ser aprovado, não temas, você vai ser provado. Aleluia. Muitos de nós esfriamos na fé no meio de uma provação. Eu nunca vi alguém dentro da sala de aula fazendo a sua prova de matemática e lá pelo exercício número 6 largar o lápis, levantar, sair da sala de aula e não voltar mais. Assim são as provações. Nós temos que terminar a prova, porque
Porque terminando, independente do resultado, nós temos por obrigação de terminar, porque ao fim virá, você tirando nota 1 ou 10, virá com certeza a aprovação de Deus. Porque Deus, Ele conhece a tua capacidade. Deus, Ele sabe para quem Ele vai dar 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. É conforme a capacidade de cada um. Não tem nada que você venha se jogar nos pés do Senhor e dizer: eu não aguento. Você aguenta, porque o Senhor só permite você passar pela prova que você suporta. E passando pela prova você será aprovado. E provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e Abraão disse o quê? Eis-me aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui onde? Aonde você está nos planos de Deus neste momento? Aonde os teus pés estão no plano de Deus neste momento? Estou aqui, Senhor. Aqui aonde? Em que posição? Em que situação? Em que disponibilidade você está para Deus para dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali o holocausto. Glória a Deus. Quem sabe neste momento o coração de Abraão pode ter dito: mas esta prova eu não sei se eu vou aguentar. Mas essa prova é violenta. Glória a Deus, Jesus. Eis-me aqui. Mas a prova não, Jeová. Eis-me aqui. Mas a prova não, Jeová. Eis-me aqui. Mas se for isso ou aquilo, pode ser. Mas aquilo que eu mais amo. Mas Senhor, Tu me deu a promessa e Tu me tiras a promessa. Tu me dás e me tiras para me provar. Nós sabemos o desfecho dessa história. Eu li e você já sabia. Mas Abraão não sabia. E Abraão tinha fé. E a fé de Abraão gerava obediência. E só com fé e obediência, duas ferramentas poderosas para que nós possamos vencer as adversidades, para que nós possamos vencer os nossos medos, para que nós possamos derrubar as nossas barreiras, para que nós possamos derrubar as nossas crises, as nossas ansiedades, as nossas murmurações, as nossas incredulidades. Só com fé e obediência nós teremos a capacidade de vencer o próximo obstáculo. Só com fé e obediência nós vamos conseguir derrubar esta muralha que está de frente de nossas vistas. Como o irmão falou aqui, não é por vistas, mas é por fé. Não é pelo que eu estou vendo, não é pelo que eu estou sentindo, não é pelo que eu estou pensando, e não é pelo que eu estou querendo. É como? É por fé. Glória a Deus. Deus da glória. A quem tu amas, vai lá e sacrifica o holocausto. Sabe o que era um holocausto? O holocausto, mais adiante, ele vai falar sobre o cutelo, que seria uma faca da época. O holocausto era pegar o sacrifício e cortar em pedacinhos, pôr em cima do altar, atear fogo
e deixar que a fumaça subisse com um cheiro agradável às narinas do Senhor. Quem sabe Abraão pensou: meu Deus, sacrificar um holocausto, eu vou ter que cortar meu filho, aquilo que eu mais amo. Você está disposto a cortar, abrir mão por fé para agradar a Deus? O que você está disposto a fazer para cumprir o chamado de Deus sobre a tua vida? Eu me pergunto isso todos os dias. Até onde eu suporto o chamado de Deus? Até onde eu tenho estrutura para renunciar? Até onde eu tenho estrutura para suportar o chamado de Deus? Tem um louvor que diz assim: o peso da tua glória. O que é isso aqui? Qual é o peso da glória de Deus? O que nós temos que renunciar nesta noite para que Deus possa operar? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs a sela em um dos jumentos, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão estava determinado a seguir aquela jornada. E a Bíblia diz que mais uma vez Deus disse para ele: vai, mas eu não vou também te dizer para onde que você vai. Vai para cima do monte Moriá, mas eu não vou te dizer a localidade exata. Mas a Bíblia está dizendo que de madrugada os jumentos consigo seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. O que eu consigo entender como revelação de Deus para as nossas vidas, que ao terceiro dia ele levantou a sua cabeça e viu o lugar. A Bíblia, a palavra me faz entender que durante 3 dias ele não levantava a cabeça para olhar para lugar nenhum. O que me faz entender é que se ele levantou a cabeça é porque a cabeça estava baixa. Se ele levantou para entender a vontade de Deus, é que antes que Deus falasse com ele, ele não tinha se movimentado. Quem sabe ele estava... A Bíblia diz: antes ele levantou-se de madrugada, quem sabe ele estava orando. E ao terceiro dia ele levantou a sua cabeça. Quem sabe ali naquele momento, e nós não sabemos qual o momento da certeza e da convicção que Abraão tinha de subir aquele monte. Nós não sabemos. Mas a palavra está dizendo que Deus falou com ele, e ele olhou e tornou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos. A única lição, uma das lições que eu tiro neste momento, é que Deus, sim, falou algo para Abraão. E somente ao terceiro dia ele levanta os seus olhos, toma uma posição e vai ao lugar que Deus lhe dissera. E se a Bíblia está dizendo que Deus falou com Abraão, é porque Deus falou com Abraão. Nesses 3 dias, Deus estava falando com Abraão. E o melhor de tudo, Abraão estava falando com Deus. Porque Abraão estava neste momento valorizando um momento de intimidade com Deus. Porque anterior a isso, Deus se calou para Abraão aproximadamente 14 anos. Deus ficou sem falar com Abraão aproximadamente 14 anos.
porque ele tomou uma decisão de ter um filho Ismael com Agar, e Deus se calou, só voltou a falar com Abraão quando o filho já era moço, 13 anos, 12 anos, 14 anos. Abraão sabia que desta vez ele não poderia tomar atitude nenhuma antes de Deus falar, antes de Deus direcionar, antes de Deus instruir. Quem sabe aqueles moços, quem sabe o filho, os da casa e os emprestados da casa estavam olhando para Abraão e poderiam estar pensando: fraco, omisso. E ele só estava em silêncio, esperando Deus. Muitas vezes não vão entender as tuas atitudes às vésperas de algo grande para acontecer na tua vida. Glória a Deus. Muitas vezes não vão entender as tuas atitudes de parar, de esfriar, de cansar. Não vão. Mas nenhum desses que não estão entendendo não consegue ouvir o que Deus está falando contigo. Deus fala com os homens em lugares mais diversos que a Bíblia pode dizer. Deus já falou com um homem no ventre de um grande peixe. Deus já falou com um homem que se escondia na caverna. Deus já falou com homens no deserto. Deus já falou com homens através de mulas. Deus já falou com homens de diversas formas. E muitas vezes nós queremos entender a forma de Deus falar com o outro. Não conseguimos entender que o falar de Deus comigo não te diz respeito. É uma intimidade minha e com Deus. Não entende que a forma de Deus falar com você não é problema meu, é uma intimidade tua e com Deus. Pode ser no meio de um terremoto, pode ser no meio de relâmpagos, pode ser no meio de um vento suave. Você pode até nem perceber a presença, mas se você simplesmente ouvir e obedecer, será a chave para a vitória. Aleluia, Jesus. Quem sabe você ainda está pensando que Deus requer grandes sacrifícios. E daqui a pouco nós vamos entender o que realmente Deus queria de Abraão. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Essa é a parte que eu mais adoro. Quando Abraão diz: fiquem aqui. Eu e o moço vamos ali e, a Bíblia diz, adoraremos. Vou repetir. E tornou Abraão o jumento e o moço até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. Sabe o que o homem que ficou 3 dias com a cabeça baixa e só levantou quando Deus mandou disse? Eu vou ali, vai sacrificar, eu vou adorar. Mas o Senhor não disse que era para te subir e sacrificar? Ali Abraão, depois dos 3 dias, já estava mudando a concepção da vontade de Deus. Vai fazer o holocausto, o sacrifício, Abraão? Vou mais não. Pela fé, eu só vou adorar. Aleluia, Jesus. E melhor, quando eu vou com alguém até o outro lado da rua e volto para cá, eu digo: eu irei
e voltarei, ou tornarei. Abraão disse: iremos ali, adoraremos e voltaremos para vós. Vou repetir. Ele disse: tornaremos a vós. Ele poderia ter dito: eu vou ao alto monte, vou sacrificar Isaque e eu tornarei para cá. Mas o pai da fé, ele disse: eu irei adorar, iremos adorar e voltaremos para vós. O voltaremos era ele e Isaque. Graças a Deus. Quantas vezes eu acelerei e li até o final: será que ele vai sacrificar? Será que ele vai sacrificar? No versículo 4 ele já estava dizendo que não. No versículo 4 ele já estava dizendo: eu entendi. Eu entendi a vontade de Deus. Eu ouvi Deus falar comigo. No versículo 4 ele poderia continuar a jornada dele, ou ele poderia voltar para casa, porque ele entendeu. Mas se ele voltasse para casa, ele voltaria para a sua casa com entendimento, mas não com atitude. Então ele preferiu seguir, cumprir o propósito de Deus e voltar com o milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Isaque, naquele momento, não era mais o propósito. Não era mais Isaque o propósito na vida de Abraão. O propósito na vida de Abraão começou com ouvir e obedecer. Só lá adiante Deus vai dizer: não faça nada ao moço. Porque Abraão já estava com o cutelo na mão, e Deus disse: não faça nada ao moço. Quem sabe lá dentro de Abraão disse para Abraão, dizendo para ele mesmo: eu estava certo, aquela voz era de Deus. Eu entendi. No meio da minha oração, no meio da minha humilhação, enquanto os homens lá me olhavam derrotados, lá eu estava orando pelas madrugadas. Lá estava eu tentando e querendo ouvir, e Deus falou comigo. Eu ouvi e entendi. Glória a Deus. E a voz de Deus dizer: não faça mal a Abraão. No coração de Abraão deve ter explodido como uma bomba atômica. Não pelo alívio de não sacrificar o filho, porque ele estava disposto a fazer isso, mas pela certeza e a convicção que aquele Deus havia falado com ele, que ele não estava errado, que aquilo não era loucura da cabeça dele, que aquilo não era loucura, não era emoção, era verdade, agora era convicção. Aquele sussurro, aquela inspiração do Espírito que encheu Abraão aquele dia, agora era verdade, agora era real. O que tem se tornado real na tua vida depois de você ouvir a voz de Deus? O que Deus fez para a tua vida que você não precisasse cumprir algo antes Deus dizer para você: obrigado, filho, você me ouviu, você me obedeceu. Aí vem o profeta e fala em obediência de pai para filho. O que eu vou fazer? Vou sair dessa palavra? Eu não posso mais sair. Eu digo: obrigado, Senhor, pela confirmação. Abraão não obedecia a Deus porque Deus tinha poder. Abraão obedecia a Deus porque ele o amava como um pai. Um pai que tirou ele do meio de uma família idólatra e deu um propósito de vida para ele.
A melhor parte está chegando. Pastor, puxa aí no horário aqui, pastor. Eu tenho um probleminha esse relógio aí. Com esse e com todos, né? Aleluia, Jesus. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento e o moço, iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo na mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde fica o cordeiro? Aleluia, Jesus. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só eu que estou com isso na cabeça, que Abraão disse para ele: Deus já falou para mim, fica tranquilo, não posso estragar nada, mas ele já falou comigo, ele vai providenciar o cordeiro, vai estar amarradinho lá. Eu estava lá, Deus me deu uma visão. Eu estava lá, Deus falou no meu coração. Eu estava lá, Deus falou comigo. Mas aguenta aí, meu filho, não preciso te explicar isso agora. Mas pai, o fogo, e tem alguma coisa errada aí, pai. Fica tranquilo. Quem sabe na cabeça de Isaque já estava: eu sou o holocausto. Como que ele vai sacrificar se só estamos nós dois? Por que ele me trouxe aqui de uma hora para outra? Por que essa aparência do meu pai ao sair de casa comigo? Eu conheço ele é meu pai. Ele está aflito, está com medo, está escondendo algo de mim. Onde está o holocausto? Onde está esse cordeiro, pai? Oh, aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Aí o pai diz: Deus dá glória, aleluia, papai. Deus proverá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É esse estágio que eu quero chegar na minha vida. E agora? Deus proverá. E agora? Deus proverá. O que vamos fazer? Deus proverá. Para onde vamos? Deus proverá. O que eu tenho que dizer? Deus proverá. Isso já não era mais fé. Isso era convicção. A fé foi quando ele levantou e pegou o menino: agora vamos. Porque agora eu consigo entender que Deus proverá o cordeiro. Agora eu consigo entender. Agora eu consigo entender o que Deus realmente quer. Agora eu consigo entender. Você consegue entender? Você consegue entender que Deus não requer grandes sacrifícios? Entre falar de Deus, a tua fé em obedecer e o executar, algo tem que acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Não é necessário abrir mão. É necessário obedecer, ouvir. Porque Deus não requer sacrifícios, mas Ele requer obediência. Aleluia. Mas ainda alguma coisa ia acontecer. Porque a fé de Abraão já não estava mais focada no filho. Quem sabe você ainda está olhando para a direção errada. Abraão, os olhos de Abraão já não estavam mais em Isaque, porque ele tinha a convicção que o cordeiro estaria lá, porque ele disse: voltaremos, e o cordeiro, Senhor, proverá. Mas na caminhada até aquele lugar,
Abraão sabia que teria que cumprir algo. E para que ele pudesse fazer isso, havia algumas coisas que ele não poderia abrir mão. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Repete comigo: lenha. Lenha. Muito pouca lenha, mais lenha. Vamos aproveitar o trem. Lenha. Lenha. Cadê lenha? Fogo. Fogo. Tem mais trem do que fogo aí. Fogo. Fogo. Eram duas coisas que Abraão não poderia abrir mão. Porque o holocausto já estava providenciado. Mas ele não poderia abrir mão dessa jornada do fogo e da lenha. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha. Mas está faltando alguma coisa. Não poderia faltar fogo nem lenha. Para ele, Abraão, a próxima visão era fogo e lenha. O holocausto Deus proverá. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto do meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. Abraão edificou o quê? Altar. Se ele edificou é porque não tinha altar. É verdade. Se ele teve que fazer um altar é porque não tinha um altar. E pôs em ordem, não jogou de qualquer forma. Ele pôs em ordem o que? A lenha, e amarrou seu filho e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Depois ele ia tocar fogo. Quando nós estudamos as leis cerimoniais e sacrificiais dos judeus, nós vamos entender que erigir um altar, assim como a lenha não era um punhado de lenha de madeira, assim como a lenha para erguer um altar era necessário que ele encontrasse 12 pedras assimétricas. Era necessário que ele encontrasse 12 pedras do mesmo formato, lineares, quadradas, retangulares, mas dos mesmos formatos, para poder edificar um altar agradável ao Senhor. Ali ele teria que montar, erguer um altar ao Senhor com 12 pedras. Não poderia ser 11, não poderia ser 13. E quando eu comecei a ler e a entender essa palavra, e eu já preguei ela mais de 20, 30, 40 vezes, essa, somente essa. Mas essa revelação aqui nunca me foi dada. Pode ter sido dada para outros profetas, nós não somos exclusivos, mas para mim foi dada hoje. Que eu sempre achei que o alvo da obediência de Abraão era Isaque, mas o verdadeiro propósito de Deus para a vida de Abraão era edificar simplesmente o altar. Mas para que o altar estivesse edificado, era necessário cumprir aquilo que Deus sempre ordenou: 12 pedras, lenha e fogo, porque o sacrifício Deus proverá. Glória a Deus. Deus não estava requerendo nada mais de Abraão, apenas que Abraão levantasse o seu próprio altar, para que no altar de Abraão houvesse fogo, houvesse lenha e houvesse ordem. Eu perguntei para o Senhor o que significa a lenha em ordem. O Espírito Santo de Deus disse: a lenha em ordem é o fruto do Espírito.
Não tem fogo se não tiver espírito. Não tem fogo se não tiver ordem. E o fruto do Espírito é amor, é fé, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, mansidão. Aleluia. Tem que ter ordem, tem que ter altar. Não adianta vir diante de Deus com sacrifícios e sacrifícios. É necessário levantar o altar, porque Deus proverá. Glória a Deus. É necessário edificar e pôr em ordem a lenha, para que o fogo pegue, Glória a Deus. para que o fogo do Espírito caia e aquela labareda de fogo venha lamber o altar, Glória a Deus. venha encher a casa, venha mudar as nossas vidas. É necessário altar e não sacrifícios. Aleluia, Jesus. Aleluia. E no início, o Espírito Santo de Deus nos falou aqui. Muitas vezes a nossa visão está em coisas que nós achamos, pensamos, queremos, mas Deus está apenas dizendo: essa é a estratégia. Para eu saber, como diz Deuteronômio capítulo 8, para eu saber o que estava no teu coração no tempo que você caminhou pelo deserto. O coração de Abraão tinha fé, obediência e determinação. E Deus disse: eu não quero sacrifício, eu quero a fé, a obediência e a determinação. Deus estava dizendo: eu não quero sacrifício, eu quero o altar. Glória a O Deus. sacrifício eu dou. O sacrifício eu dou. Já deu Jesus Cristo de Nazaré, o último Cordeiro imaculado de Deus, primeiro e único. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus estava dizendo para Abraão: segura aí, Abraão, não faça mal ao menino. O menino para o sacrifício eu dou. De você eu quero o altar. De você eu quero a lenha seca, em ordem, preparada para o fogo. O fogo simboliza Espírito Santo. O Espírito Santo não vai queimar essa lenha se ela não estiver em ordem. Deus da glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E edificou Abraão ali um altar, depois em ordem a lenha, amarrou seu filho Isaque, deitou-lhe sobre a lenha, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Aonde? Moriá, altar, lenha, fogo. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. É, Jesus. Deus da glória. Aleluia, Jesus. Lindo, né? O Espírito Santo de Deus. É verdade. Mas nada disso aconteceria. Glórias a Deus. Nada aconteceria se quando Abraão olhasse para trás e visse o cordeiro, ele não tivesse o altar para obedecer a Deus. Nada disso adiantaria. Se Deus dissesse: que bonito, Abraão, você subiu e trouxe o filho, mas e esse altar? Eu trouxe pelo Espírito Santo hoje uma chave de vitória para a minha vida. Espero que sirva para a sua. Aleluia. E a chave de vitória que o Senhor me trouxe para dizer hoje aqui é o altar. O segredo do próximo passo
é o altar. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. Ele é fiel e justo para cumprir. É verdade, Deus. Quando esse altar começar a incendiar, Glória a Deus. Deus. e o altar arderá continuamente e não se apagará. Pode ter só uma pedrinha de embaixo da cinza, pode ter só uma pedrinha. Se a lenha for seca e o altar construído, edificado conforme as medidas de Deus, pode acontecer o que acontecer. Você pode andar por onde tem andado, mais cedo ou mais tarde, esse altar vai voltar e arderá continuamente para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é que é o nome dessa jovem que está lá no fundo? Lá, teu nome é, você do celular aí. Oi? Não entendi. Amém, Jéssica. Assim diz o Senhor, Jéssica, para a tua vida. Eu sou Deus e tenho sido Deus, assim diz o Senhor, no meio dos teus, mesmo que no meio do rebuliço você não consiga me entender. Eu sou Deus e hoje vim requerer de você o altar, porque através deste altar, diz o Senhor, através desse chamado, diz o Senhor, eu vou incendiar aqueles que estão ao teu derredor. Glória a Deus. Eu vou fazer, diz o Senhor, aquilo que eu prometi no meio dos teus, aquilo que eu disse que eu faria, eu farei, porque não sou homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Aleluia. Dito eu, diz o Senhor, eu farei. Quando tu parares, diz o Senhor, quando tu parares definitivamente e ouvir somente a minha voz, quando tu levantares os teus olhos, eu te mostrarei o caminho a seguir. Glória a Tira Deus. os olhos do sacrifício e coloca-os no altar. Aleluia, Deus. Aleluia. Aramanagaias. Relamassurande que abraço. Xaracalamando romandia calaçu. Xaramandagaias. Merekia naganagaias soriekele mandai. Xarabaneki menekia naganaias so. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Como é que é o nome da senhora? Como? Naimara. Oh, aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Te vi no meio de uma peleja, com espada embainhada, antes de voltar. E nessa peleja havia muito sangue e muitas pessoas feridas. Deus Santo. E muitas vezes, no meio dessas pelejas, o Senhor olhava para ti e via algo. E esse algo